Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai abordar a proposta de um novo Código Penal. O Brasil está dando passos acelerados aqui no Congresso para ter um novo Código Penal. A realidade mudou extraordinariamente, temos aí uma série de novas situações sociais, com novas tipificações de crimes, novas maneiras de realizar crimes e novas abordagens também sobre problemas como eram tratados anteriormente. E para nos falar sobre o trabalho realizado por uma comissão de notáveis juristas que entregou um projeto já à presidência do Senado Federal, o presidente José Sarney, nós temos aqui conosco a presença de um dos membros desta comissão. Estamos falando do nosso convidado, que é Dr. José Moinhos Pinheiro Filho, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço o convite e poder falar sobre esse trabalho da comissão que se estendeu por 7 meses. Nesse trabalho de 7 meses, doutor Pinheiro, foi difícil encontrar um consenso para essa proposta apresentada já ao Senado Federal? Olha, eu afirmaria até que o consenso foi mais fácil de chegar do que aquilo que nós tínhamos como expectativa. Porque, em primeiro lugar, a comissão foi formada por 8 advogados, um professor voltado para a área acadêmica, uma defensora pública, 3 membros do Ministério Público, 3 magistrados. Essa divergência profissional, ela foi fundamental justamente para alcançar uma convergência do que se quer para o direito penal. E poucas foram as votações, claro, algumas bem 7-5, enfim, alguma dúvida, mas em regra as votações estavam próximas ou da unanimidade ou da maioria absoluta, o que mostra que é um projeto que veio de uma convergência de ideias de vários campos do direito. Deve ter sido um esforço muito grande, porque nós temos aí temas altamente polêmicos, como, por exemplo, a nova abordagem em relação ao aborto, que nessa nova formulação permite à mulher, até os 12 meses, ter uma nova condição para fazer essa opção. Como é que o senhor explicaria essa decisão tomada? Bom, é claro que, se me permitiu, é bom dar uma visão geral. O Código Penal nosso, ele tem 70 anos de vigência. Teve uma reforma em 1984, mas pontual na parte geral. E hoje o Brasil tem, ao lado do Código Penal, cerca de 126 leis, para ser mais preciso, que envolvem matéria penal. Isso leva a um total de mais de 1.500, são 1.700 crimes, condutas definidas como crime, em legislação esparsa, extravagante. Há leis anteriores ao Código Penal e há leis anteriores à própria Constituição. Ou seja, nós temos um sistema que cria polêmica, cria uma situação assistemática e que complica a aplicação da lei penal. O projeto, ele, primeiro, ele revoga 110 leis penais, ou seja, nós teremos, além do Código Penal, mais 15 leis penais, incluindo o Código Penal Militar. Dessas 1.700 condutas criminosas, reduzimos para cerca de 800, não só no Código Penal, mantendo alguns códigos esparsos. Isso permitirá ao profissional de direito melhor aplicação, o advogado, o juiz, o promotor, enfim, e a própria sociedade, porque vamos ter um sistema, o centro da ordem jurídica penal. Agora, evidentemente, temos que enfrentar temas polêmicos. Questão das drogas, questão do aborto, questão da eutanásia, novas formas de criminalidade que o Brasil, até por ser subscritor de tratados internacionais como de Palermo, de Nova York, tinham que ser percebidos. Então, criamos a milícia, passa a ser crime, uma forma de organização criminosa. Organização criminosa, que é mais que formação de quadrilha ou bando, passa a ser um crime específico. Perfeito. No caso dos crimes contra a vida, o aborto tinha que ser enfrentado. Hoje o Brasil, mantendo uma regra geral, admite o aborto só em 2 hipóteses. Bom, quero dizer que o aborto continua sendo crime. Porém, as hipóteses em que o aborto tem a exclusão, a isenção de pena, é que foram ampliadas. Além da gravidez decorrer de uma violência sexual ou
do risco de vida para a gestante, não podíamos deixar de incluir a anencefalia, porque isso o Supremo determinou, reconheceu que há uma absorção pela Constituição da anencefalia. Mas há outras doenças que, segundo a literatura médica, entendem por irreversibilidade daquela gestação, daquele feto, se tornar um ser. Então, apoiados em legislação internacional, nós entendemos permitir, quando atestado por profissionais, médicos, essa irreversibilidade, o aborto passa a ser admitido também. E, finalmente, que talvez seja mais polêmico, até a 12ª semana, porque isso é uma regra da legislação mundial, ou seja, até a 12ª semana, há uma dúvida até se pode falar num feto, num ser humano que está em formação. Então, até a 12ª semana, se não em relação à gestação, mas em relação à gestante, houver total incapacidade psíquica, física, de manter aquela gestação, poderá, atestado por psicólogo ou por médico, o aborto ser autorizado. É polêmico, sim, mas tínhamos que enfrentar. Assim como a questão das drogas também. No caso da punição branda, como é considerado por muitos especialistas, que haveria no Brasil, há também uma nova proposta feita pela comissão ao Senado Federal, olha, tornando mais rigorosa a punição. Mais rigorosa. Isso é opção. Como é que fica? Claro que houve divergência, houve muito debate, embate, mas a comissão finalmente aprovou uma proposta que torna a execução da pena muito mais rigorosa. Aí não estamos mais falando do crime, estamos falando do cumprimento da pena. E hoje, o Brasil tem uma legislação que, a meu ver, ela contribui, ela estimula a impunidade. Por quê? Porque ele adota dois sistemas: o livramento condicional e a progressão de regime, coisa que não existe em nenhum país. Ou é um regime ou é o outro. O Brasil tem os dois. Por que o Brasil tem essas duas? Porque foi uma opção na reforma de 1984 que abrandou. E aí, claro, respeito àqueles que projetaram a reforma em 1984, mas talvez apostando, primeiro, na reeducação do preso, na ressocialização e no sistema prisional, o que não aconteceu. Tanto é que o Executivo, até hoje, não cumpre a obrigação de criar casas de albergado. Por isso que hoje o preso em regime aberto vem cumprindo em prisão domiciliar. O que nós fizemos? Optamos em afastar um sistema. O Brasil não vai ter dois, vai ter um só. Tiramos o livramento, ou seja, o projeto é revogar o livramento e manter a progressão. Porém, todos os prazos para obtenção da progressão, ou seja, o preso geralmente começa no regime fechado, que é o mais rigoroso, passa um tempo, vai para o semiaberto para o aberto e podendo até ter uma substituição. Pela proposta, todos esses prazos para alcançar o benefício são dobrados. De um sexto vai para um terço, de um terço vai para metade e assim por diante. Ou seja, a execução da pena se torna muito mais rigorosa. No caso das drogas, que é um tema que a sociedade vem discutindo com muita dificuldade, mas é uma preocupação inegável, porque tem ocasionado tragédias enormes, a formação do crime organizado também nessa área. Há uma nova abordagem no sentido, inclusive, de trazer realidades de outros países, culturalmente, digamos, socialmente mais desenvolvidos que nós, para o Brasil. Como é que ficaria? A comissão sabe que tocou num ponto, mas teria que enfrentar também, delicado, que a sociedade, claro, vai se pronunciar agora, o Senado vai ouvir em audiências públicas. Mas, veja, nós continuamos tratando com rigor o tráfico. Porém, a comissão, por influência, por interferência do conhecimento da legislação internacional, medidas outras de procurar uma alternativa para o problema do usuário, que chega até a dependência química. O lado privado, temos aí comissões de ex-presidentes de países, inclusive o nosso Fernando Henrique Cardoso, sugerindo a descriminalização. Então, a comissão optou por descriminalizar o uso, mas o fez de maneira medicada, ou seja, o uso pode ser admitido, deixa de ser crime, porque hoje ele é despenalizado. Também é importante frisar, hoje ele é crime, mas sem sanção prisional, e sim uma medida alternativa. Agora não, está se descriminalizando, mas desde que o uso seja no ambiente privado, é a privacidade. Não pode ser em local público, com acesso ao público, na frente de crianças o consumo, o uso, não pode ser em ambiente escolar, ou seja,
o projeto é respeitar a individualidade e orientando que o problema é de saúde pública, mas isso só do usuário. No caso dos crimes cibernéticos, nós temos aí a cada dia uma surpresa, porque a sofisticação praticamente ilimitada com que criminosos têm fazendo uso dessas novas ferramentas, né, de tecnologia de informação e comunicação, da telemática, para finalidades ilícitas, tem sido surpresa. Na verdade, uma tragédia. Uma tragédia enorme, né? Mas a comissão encontrou uma proposta formulada e apresentada ao Senado Federal. É um tema, claro, novo. Poucos são os conhecedores da própria tecnologia. A verdade nós somos profissionais de direito. Tivemos até essa dificuldade. Nós tivemos que fazer consultas a profissionais e a peritos, enfim, para poder tipificar, poder reprimir aquilo que, claro, afronta a sociedade. Quem deu assessoria para a comissão? Por exemplo, o relator da matéria foi o desembargador, meu colega de São Paulo, Marco Antônio, e ali ele trabalhou, ele recebeu. Todos nós estudamos a legislação dos vários países a respeito do tema e nós conseguimos, primeiro, unificamos a legislação extravagante que tem, que isso é um problema. Cada lei que vem surgindo por um fato que tenha ocorrido, ela cria um mecanismo e aí cria toda uma contradição. Então, há uma unificação, são mais de 40 comportamentos que envolvem a tecnologia, o uso da informática, computadores, o acesso, que, segundo eu tenho ouvido falar, aqueles que são militantes dessa área específica têm aplaudido, que a proposta parece, não vou dizer que não haverá crime com uso da informática, mas consegue-se chegar até para lavagem de dinheiro a uma sofisticação que a legislação já previne. Então, no caso da penalização, como é que ficou? Tem penas pequenas quando é um caso meio privado de alguém que invade, por exemplo, a sua informática pessoal. E aí a pena é de 1 ano, 1 ano pode ter uma substituição, mas você tem penas que chegam até a 10 anos. Agora, há casos, inclusive, que a comissão, por exemplo, do furto, né? Caso haja devolução, a pessoa não será punida. Pode haver a extinção da pode não ser punida. Pode não ser punido, quer dizer, pode o crime deixar de ser caracterizado como ou tal. Extinta a própria pena, de que maneira? Qual é a abordagem? Foi a opção, primeiro que o Senado, quando a comissão se reunia, ela usava como parâmetros os tratados internacionais, ela não trabalhou aleatoriamente. E também trabalhamos sob a orientação daquilo que o Senado, o próprio Senado, já que fomos constituídos pelo Senado, já havia aprovado. Ora, o Senado há 3 anos aprovou o projeto de Código de Processo Penal, que entrou nessa matéria, nos crimes patrimoniais sem violência, permitir a extinção da punibilidade quando houvesse aceitação pela vítima, isso é importante, pequeno valor e a reparação do dano, a composição do dano. A condição é a aceitação pela vítima. Isso é importante. Então, para o crime de furto, que é diferente do roubo, que não tem violência, não tem grave ameaça, o furto poderá, o autor do furto, ter a extinção da sua punição, desde que ele primeiro repare o dano. Então, se ele subtraiu um veículo, o veículo terá que ser devolvido, ou o valor. Se ele subtraiu um cordão, terá que devolver ou o valor. E a vítima tem que aceitar. Se a vítima aceitar, o juiz faz a composição e ele não é punido. Quer dizer, isso é uma forma de se criar uma nova cultura, porque muitos se arrependem, quando descobertos, claro. O que se quer no furto? No furto se quer que a vítima não tenha prejuízo. Na verdade, não é proteger o criminoso, é permitir que a vítima, porque quem é subtraído num patrimônio, em tese, que é a devolução, que é recuperar o seu prejuízo. Diferente do roubo, em que, independente da vontade da vítima, há violência, há grave ameaça. Aí o Estado tem que entrar e tem que punir. Então, a novidade do furto é essa, é que pode deixar de haver uma punição se a vítima concordar e, claro, houver a composição. A pessoa vai ter que devolver o que furtou. Será que para essa abordagem aí, essa nova maneira de encarar os fatos do furto, né, foi considerado um conhecimento de muitas experiências em que uma pessoa, às vezes, por roubar uma maçã, uma cebola, um litro de leite, acaba presa, quando
muitos que roubam milhões, muitas vezes não são sequer punidos. Não há dúvida isso nenhuma, pesa? acho que sua colocação é correta, influenciou também. Não foi o fundamento principal, mas influenciou. Bom, primeiro, eu gostaria de fazer uma ressalva que muitas vezes se vê a divulgação de que alguém é autor de um furto, uma de pequena monta, ou entrou no supermercado, pegou 3 desodorantes, alguma coisa assim, e fica preso. Eu posso afirmar, com 25 anos de promotor e agora 5 de magistrado, desembargador, isso é exceção. Por quê? Se ficar preso por um furto de pequena monta, não é por esse fato. A prisão se dá porque ou é reincidente, ou já é a 4ª ou a 5ª vez que está praticando, ou estava em livramento condicional ou numa pena alternativa por outro crime. Então, é importante que se diga. Agora, não há dúvida nenhuma que comparou-se o que ocorre nos furtos de pequena monta com os assaltos ao próprio patrimônio público, que é de toda a sociedade. Tanto é que, para o crime contra a administração pública, tem que haver a reparação do dano para qualquer benefício. E essa reparação, hoje, é de milhões. Um desvio de uma merenda escolar envolve valores outros. Comparar isso com um pequeno furto, então a sua colocação é perfeita. Ela influenciou, sim, a comissão. Desembargador, nós temos aí uma área que é a área da informação, a área da prática do jornalismo. Muitas vezes há jornalistas que se excedem e ultrapassam os limites da ética e incorrem realmente em posições ilícitas, né? Na calúnia, na injúria, na difamação. Mas nós temos uma curiosidade. Hoje o Brasil está sem uma lei de imprensa, né? Até o momento. Então o Código Penal parece que uma das propostas é que a crítica jornalística seria imune a essa punição. Ou seja, exatamente. É assim mesmo? É uma novidade e certamente vai levar a uma polêmica na própria comissão, mas na comissão nós discutimos e até o autor da proposta foi também o colega específico de São Paulo, desembargador, e eu que defendi, fiquei como relator. E por quê? Bom, primeiro, não há dúvida nenhuma, felizmente não temos mais aquela lei de imprensa. Enfim, e aqui não nos cabe falar sobre a questão de regulamentação de matéria, isso cabe aos meios de comunicação. Estamos falando na esfera penal, não temos mais aquela lei. O que se aplica? Claro que um jornalista pode, eventualmente, mas desde que haja dolo, ofender a honra de alguém e ele vai responder pela calúnia, difamação e injúria no Código Penal. Bom, então isso se mantém. Agora, exatamente para respaldar a liberdade de imprensa, nós fizemos a seguinte proposta. Hoje já é imune a crítica literária, a crítica artística, ou seja, o profissional que atua nessas áreas, ele tem que ter liberdade para criticar. Como é que você, às vezes, para criticar uma peça de teatro, você vai ter que quase que esbarrar na competência do diretor e tudo. O articulista de um jornal, o repórter, o editorial, em regra, são objeto de uma crítica jornalística. E aí resolvemos trazer a crítica jornalística como imunidade. Então, se estiver no exercício da função. Claro que um editor de um jornal pode, dolosamente, mas usando o seu espaço, ofender a honra que ele quer. Se isso ficar provado, claro que a imunidade não prevalece. Mas hoje o jornalista, pelo nosso sistema, pela proposta, ele passa a ter essa imunidade. Quer dizer, caberá um acusador provar aquele que foi ofendido que o jornalista teve a intenção. Foi proposital, foi uma homenagem à liberdade de imprensa, à disposição constitucional, tornar imune a crítica jornalística. Bom, para encerrar aqui a nossa entrevista, só falta pedir ao senhor uma espécie de balanço, né? Ou seja, essa nova proposta de um Código Penal mais moderno, mais atualizado, com comparações jurídicas de outros países também, ele será capaz de dar aos operadores do direito uma condição de atuar de maneira que nós tenhamos menos impunidade, mais justiça, porque nós temos ainda no Brasil um outro lado da questão, que é um pequeno acesso da população ao serviço de justiça também. Isso vai melhorar? Bom,
Essa é a expectativa. É claro que nós torcemos e queremos, e a proposta também objetiva isso. Claro que temos um limite. Uma coisa é trabalharmos com a aplicação da lei penal. Mas até para aplicar a lei penal, primeiro você tem que ter um serviço de polícia. A presença da polícia, a investigação, o Ministério Público atuante, porque sem isso também não adianta o Código Penal. Então, o Código Penal, por si só, por melhor que ele seja, ele isoladamente não resolverá nenhum problema. Dependeremos muito do Poder Executivo, quer dizer, do próprio Poder Público, no sentido de aparelhar. Então, os agentes públicos da segurança, o Ministério Público, o próprio Judiciário. Agora, é um código que deixa claro que aquela discriminação de que só o homem pobre e até a discriminação de cor é que chega ao banco dos réus, isso eu tenho a impressão que o projeto acaba definitivamente. Ao contrário, torna muito mais rigoroso aquele que teve todas as condições da sociedade para viver com boas condutas e comete os seus deslizes e chega à prática do crime. Esse, ao contrário, será muito mais punido. Eu tenho uma grande expectativa que esse código vai contribuir para uma melhora da sociedade. Mas, claro, para executá-lo é necessário que tenha até reforço orçamentário nos órgãos públicos. Muito bem. Estamos chegando ao final desse nosso programa Cidadania. Eu queria agradecer a presença do desembargador José Moinhos Pinheiro Filho. Muito obrigado pela sua presença aqui. Estaremos de portas abertas sempre. Eu que agradeço, e é sempre uma oportunidade, não só nesta casa, via Senado, mas para os ouvintes, telespectadores, serem informados. Quer dizer, então, isso aqui é uma forma de nós prestarmos conta do que foi feito. Muito obrigado pela sua presença. E a vocês de casa, nosso muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na sua tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania.